bom que eu estou aqui, que bom que todos nós estamos aqui atendendo ao chamado do Senhor para estarmos cheios do Espírito Santo, para estarmos cheios, mergulhados, inundados do Espírito Santo. Porque nós somos templos do Espírito Santo, nós pertencemos a Deus, somos de Deus. Aqueles que são batizados somos cheios do Espírito Santo. E fui convidada, pela Ana Paula para falar do Espírito Santo desde Gênesis até Apocalipse. E falar do Espírito Santo, eu estava pensando, pode ser algo assim meio abstrato, porque a gente fala do Espírito Santo, mas a gente fala também da Santíssima Trindade. A gente sabe quem é o Pai. Deus que é Pai, Deus é Criador, a gente sabe quem é o Pai. A gente sabe que o Pai é aquele que quis que eu nascesse e que me formou no ventre da minha mãe. Isaías 44 fala isso. Deixa eu só pegar aqui, para a gente recordar. Eis que diz o Senhor que te criou, a você. Deus te criou, que te formou desde o seio materno e te socorreu. Esse é Deus que te formou e que te criou. E é um Deus que sabe o teu nome. Isaías 43 fala isso. Eu te chamo pelo nome, és meu. Então Deus que é Pai, que a gente conhece, me criou no seio da minha mãe. Ninguém nasceu por acaso. Ninguém nasceu por descuido, porque o nosso Pai cuidou da gente, quis a gente e por isso nós nascemos. Nascemos no ventre da nossa mãe e temos um nome porque o Senhor desde sempre já tinha um nome para nós. Então nós sabemos quem é o Pai. E nós sabemos quem é o Pai também quando no Salmo 138 a gente escuta Deus falar, o salmista Davi falando, Senhor, vós me perscrutais e me conheceis, ou seja, o Senhor me conhece totalmente, sabe tudo de mim. Quando me sento, quando me levanto, de longe, penetra os meus pensamentos. Deus me conhece mais do que eu mesma. Deus te conhece mais do que eu mesma, porque Ele nos criou. Ele fez de cada um de nós exatamente aquilo que Ele queria. E Ele nos ama e nos fez com muito cuidado, com muito carinho. Muitas vezes somos nós que não acreditamos nisso. Mas nós conhecemos o Pai e sabemos do amor e do cuidado que o Pai tem conosco. Esse é o Pai. Nós sabemos quem é o Filho. Quem é o Filho? Quem é o Filho? Hã? Hoje eu acho que eu não estou escutando bem, não. Quem é o Filho? Jesus. O pessoal daqui da frente vai ganhar estrelinha. Todo mundo vai ganhar estrelinha, mas o Filho é Jesus. A gente sabe quem é Jesus porque já no Antigo Testamento a palavra falava assim. Falava não, a palavra fala assim. Caiu aqui, Maria, um retratinho, meu retratinho aqui. Bebê. Aqui, tô aqui no chão. Obrigado, João. A palavra Isaías 7 fala, 14. Por isso o próprio Deus vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Deus conosco. Jesus salva. No Antigo Testamento já foi falado sobre Jesus. Esse é o Filho. Gálatas 4 também fala outra coisa. Só um instante. É assim mesmo.
Gálatas 4 fala assim: quando veio a plenitude dos tempos, ou seja, na época de Jesus, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido à lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Somos filhos pelo Filho. Então nós sabemos quem é o Pai, nós sabemos quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para vocês? Quem é o Espírito Santo? Alguém podia dar um palpite? Isso. Espírito Santo é Deus. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, e é Deus junto com o Pai e junto com o Filho. O Espírito Santo é uma pessoa dom, é o amor do Pai, o amor do Filho derramado sobre nós. É um dom, é uma pessoa dom, é um presente, é uma dádiva, é uma graça de Deus para nós que nós recebemos. Jesus disse, o Espírito Santo, essa pessoa dom, vou colocar aqui, ficará com vocês até o fim. Vocês conseguem enxergar o fim? O Espírito Santo vai estar conosco. Além disso, o Espírito Santo vai estar conosco. O Espírito Santo que é o outro Paráclito. Foi isso que Jesus disse. O Espírito Santo é um novo Paráclito. Além de Jesus que está sempre diante do Pai, falando e intercedendo por nós, o Espírito Santo que Jesus ia mandar está conosco desde sempre e para sempre. Então, o Espírito Santo é dom. 3 pessoas em uma só. 3 pessoas numa só natureza, numa só substância, numa só essência. É Deus em 3 pessoas, em 3 maneiras diferentes de agir para nós. 3 modos de ser de Deus, mas sendo o mesmo Deus. Agindo, os 3 agindo juntos para nós. Deus, a Trindade Santa, ela se manifesta de forma trinitária. Um não atua e os outros 2 ficam lá, de repente, lá no céu, tomando um chazinho. Não. Onde está um, estão os outros 2. Jesus falou isso. Eu virei morar em vocês, o Pai virá também. Todo mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos, mas eles têm missões diferentes. Tem missões diferentes. O Pai é o Criador. Isso a gente sabe. Jesus é o Redentor, é o Salvador, é aquele que veio nos dar a salvação e veio nos dar a salvação para que sejamos livres, para que permaneçamos livres nesse mundo. Livres do pecado, livres de todo mal. Jesus veio nos dar a salvação. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que está conosco desde sempre. E falar de Espírito Santo, quando a gente fala de Pentecostes, a gente pensa, Pentecostes é a vinda do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele aparece, o que vocês acham? Ele aparece na história da salvação somente em Pentecostes? O que vocês acham? O Espírito Santo aparece na história da salvação desde o princípio. A gente não acabou de ver agora que o Espírito Santo, o Pai e o Filho são um só? Então, no começo do mundo, no começo da criação, o Espírito Santo estava lá. Gênesis 1, 2 fala, quando estava tudo um caos, quando o mundo estava em trevas, pairava o Espírito de Deus sobre aquele caos, sobre aquele vazio.
naquele vazio, naquele mundo sem forma, o Espírito Santo pairava, já estava presente. Porque aonde está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Quem estava agindo ali era Deus Criador, mas o Espírito Santo já estava lá, porque eles agem juntos. O Espírito Santo já estava lá. Ele não surgiu somente em Pentecostes. E é interessante que o Espírito Santo, lá em Gênesis, a gente pôde ver que Deus fez o mundo pela palavra, mas o Espírito Santo estava lá sobre aquele caos e ajudou a transformar aquele caos numa ordem. Talvez até na nossa vida aconteça isso. Quando a gente parece, ou quando a gente está sem esperança, quando a vida da gente parece estar sem sentido, quando a gente parece estar num vazio, o que a gente deveria fazer? Deveria pedir ajuda do Espírito Santo, para que o Espírito Santo em nós possa nos ajudar a dar ordem naquilo que em nós precisa de ordem, precisa de paz, precisa de tranquilidade. João 1:1 diz assim: vai demorar um pouquinho, porque eu vou ter que abrir a palavra, mas a gente vai chegar lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. O Espírito Santo estava lá, a gente viu, e aí a gente está vendo João falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava lá, junto de Deus, e o Verbo era Deus. Então, o que a palavra está dizendo para a gente? Que no princípio estavam o Pai, o Criador, o Filho, o Verbo, que ainda não tinha se encarnado, e o Espírito de Deus. Por quê? Porque Deus age em conjunto, age trinitariamente, onde um está, o outro está. Então o Espírito Santo já estava lá. E a gente pode ver que no Antigo Testamento o Espírito Santo agiu sobre as pessoas que Deus chamava para uma missão. Isaías 63 fala isso. Foi assim que conduziste o vosso povo, o Espírito Santo os levava. Isaías falou aqui o quê? Que o Espírito Santo conduzia e levava o povo de Deus. E a gente vê o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento em Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Gedeão, Débora, Sansão, Samuel, Davi e etc. Mas eles não percebiam que o Espírito Santo era alguém, que o Espírito Santo era uma pessoa, que o Espírito Santo era Deus. O Espírito Santo agia neles, mas eles não percebiam. E eles até se referiam ao Espírito Santo através de símbolos. É a força divina, é a força de Deus, é o dedo de Deus, é unção, é água, é nuvem, é fogo, é vento. O Espírito Santo agia e atuava, e eles se referiam ao Espírito Santo como um símbolo, como um atributo, como uma qualidade. Mas era Deus, Espírito Santo agindo através das pessoas. E o Espírito Santo se manifestava através deles, antes de Pentecostes, como? Deus escolhia as pessoas para uma determinada missão. E através daquelas pessoas,
o Espírito Santo se manifestava para que aquela missão fosse cumprida. Assim foi com Davi, assim foi com Moisés. Moisés, vai lá e retira meu povo da escravidão, Moisés. Ah, não, mas eu sou gago, eu não sei falar. Mas eu vou estar com você, Moisés. Eu vou estar com você, você vai falar através de mim. Você vai tirar o meu povo. E como que Moisés foi e tirou, enfrentou o faraó e tirou o povo da escravidão? O Espírito Santo impulsionava. Deus agia e o Espírito Santo estava agindo através de Moisés. Então o Espírito Santo, ele se manifestava naquela época no Antigo Testamento, fazendo com que o propósito de Deus para aquele momento, aquela missão fosse cumprida. Ou não cumprida. No caso de Saul, alguém lembra o que aconteceu com Saul? Perdeu o trono, perdeu a realeza, por quê? Desagradou a Deus, desobedeceu a Deus. Então, ele que tinha sido ungido, unção era um nome, entre aspas, do Espírito Santo. Aí eles se referiam ao Espírito Santo como unção de Deus. Saul, que tinha sido ungido para ser o rei de Israel, perdeu a unção, perdeu o Espírito Santo, porque ele desagradou a Deus, ele desobedeceu a Deus. E quem foi que a unção foi para quem? Para quem foi o Espírito Santo? Lembra? Quem foi o rei depois de Saul? Davi. Davi foi ungido. Samuel chegou e ungiu Davi e colocou o óleo. E Davi foi ungido e recebeu o Espírito Santo. Então, a missão que Deus deu para Saul, Saul não cumpriu. Perdeu a unção, perdeu o Espírito Santo. E a realeza dele foi para Davi. E Davi, segundo a palavra de Deus, foi um rei segundo o coração de Deus. Davi errou muitas vezes, mas Davi sempre voltava para Deus, se arrependia e Deus perdoava e Deus manteve o cumprimento de tudo que ele falou para Davi. E Jesus é da árvore de Davi, descendente de Davi. Então, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele agia através das pessoas escolhidas por Deus para uma determinada função. E também Deus se manifestou através da boca dos profetas para falar do Espírito Santo de um futuro onde o Espírito Santo agiria sobre todas as pessoas. Porque até então, o Espírito Santo só agia através de determinadas pessoas, escolhidas por Deus. E se a gente pegar Joel 3:1, diz assim: Joel, cadê você? Eu acho que está dando... Depois disso, acontecerá que derramarei meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre os escravos, as escravas, ou seja, ia chegar um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre todas as pessoas. Procure então Ezequiel 36. Porque aqui está difícil. Meu Deus, eu não sei. Tá.
Mas se qualquer coisa eu falo sem. Se tem problema. Joel profetizou que o Espírito Santo ia vir sobre todo ser vivo. Ezequiel 36, 24, 25 fala: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificará de todas as vossas imundícies, de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, em vós porei um espírito novo. Vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar um coração novo. Isaías 44, Maria. Deus falando através dos seus profetas, Deus falando através do povo, que iria vir um tempo em que seria diferente de como estava, em que as pessoas iriam receber o Espírito Santo, que ficaria com elas o tempo todo. Isaías 44, derramarei meu Espírito sobre tua posteridade. Isaías, Ezequiel, Joel, profetas de Deus que estavam dizendo o que iria acontecer. Não é assim? O Antigo Testamento não fala de Jesus? Isaías 7 não fala? Uma virgem conceberá, e não foi isso que aconteceu? Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Não aconteceu imediatamente depois, mas aconteceu, Deus cumpriu a sua palavra. E Deus cumpriu em Pentecostes, tudo que ele havia dito a respeito do Espírito Santo. Pentecoste é a realização das promessas de Deus, das promessas da palavra de Deus. E Jesus, ele é o portador definitivo das boas novas de Deus, da revelação de quem é o Pai e da revelação de quem é o Espírito Santo. Jesus, quando veio, ele veio revelar, mostrar quem é o Pai, apresentar o Espírito Santo. A gente vê isso em João. Jesus revela quem é o Pai. E aí, mas Jesus, quem é o Pai? Me mostra quem é o Pai para eu acreditar nele. Mas você está me vendo. Você está me vendo. Jesus é o rosto do Pai. Deus é amor. 1 de João fala isso. Deus é amor. Jesus é amor. O Espírito Santo é amor. É o amor do Pai e é o amor do Filho. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê o Filho, recebe o Espírito Santo. Então Jesus fala com autoridade, diz quem o Pai é, apresenta o Espírito Santo. E ele diz: eu vou voltar para o Pai, porque a minha missão, eu que sou Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, eu sou Deus, eu vou realizar a minha missão. Foi como se ele estivesse dizendo: eu vou realizar a minha missão quando eu morrer e ressuscitar. Depois que eu realizar a minha missão, eu vou enviar o Espírito Santo. Esse vai ficar com vocês para sempre. É um novo Paráclito, é um novo advogado, é uma nova pessoa, porque é uma pessoa, Deus, que vai ficar com vocês. Mas eu vou estar com vocês e o Pai também, porque onde o Espírito Santo está, o Pai está e o Filho está. E nós recebemos o Espírito Santo, Pentecostes veio, e todo ser vivo, Joel falou isso, todo ser vivo recebeu o Espírito Santo. E Jesus tinha falado lá em Atos 1, olha, vocês permaneçam em Jerusalém, porque vocês vão receber a promessa do Pai. E esse Espírito Santo e esse Pentecostes que virá, vai fazer de vocês testemunhas. Testemunhas de quê? Testemunhas da obra de Jesus, que ele mesmo, Jesus, havia começado. E é interessante porque Pentecostes veio, a promessa se realizou, os discípulos estavam morrendo de medo dos romanos, porque mataram Jesus, vão me matar também.
Mas com a descida do Espírito Santo, o que aconteceu? Logo em Atos 2:14, Pedro se levanta e dá a primeira palavra com ousadia, inclusive dizendo: vocês mataram o Messias. Eles estavam morrendo de medo, aí receberam o Espírito Santo e ficaram cheios do Espírito Santo, e Pedro se levantou. Pedro, pondo-se de pé, em companhia dos 11, porque aí ele não estava sozinho. Todos que estavam lá no cenáculo, saíram do cenáculo e estavam com Pedro, como que dizendo: tudo que ele está falando é o que a gente acredita. Eles não estavam mais com medo. Então o Espírito Santo veio e transformou as pessoas. A promessa lá de Joel: os vossos filhos vão profetizar, os idosos, os anciãos vão ter sonhos. O Espírito Santo veio para dar uma vida nova. O Espírito Santo veio para iniciar um novo tempo, uma nova possibilidade de um relacionamento com Deus Espírito Santo. O Espírito Santo veio para transformar radicalmente as vidas, porque foi isso que aconteceu com os apóstolos. Não foi isso que aconteceu lá quando Pedro e João estavam indo para a sinagoga, e na porta da sinagoga tinha um coxo, eu acho, se eu não me engano, uma pessoa, um deficiente, e ele falou assim: me dá um dinheiro, por favor, para eu poder comer. Ele falou assim: mas eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. O Espírito Santo fez com que esses homens que tinham medo de sair, medo de falar, medo de dizer que eram de Jesus. Lembra de Pedro lá na morte de Jesus, quando aquelas mulheres chegaram: você é um deles. Não, eu não sou não, nem sei quem é esse homem. Agora, Pedro de pé, porque o Espírito Santo levanta a gente. O Espírito Santo nos coloca de pé. Pedro de pé estava deixando o Espírito Santo agir através deles, através dos carismas do próprio Espírito Santo, para que Deus chegasse através do outro. Então ele falou assim: eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E ele ficou curado. O Espírito Santo transforma a gente. O Espírito Santo transforma a gente. E por que é que eles fizeram isso? Não é mágica. Eles fizeram isso para que se cumprisse a promessa de Deus. O Espírito Santo veio para que a gente continue a obra de Jesus Cristo. Continue a construção do seu reino. É para isso que o Espírito Santo está conosco. Para que a gente seja testemunha. Atos 1:8 fala: o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês vão ser minhas testemunhas. Não é assim na crisma? Na crisma, quando as pessoas estão fazendo crisma, aí o pessoal fala: você vai ser soldado de Cristo. Soldado de Cristo para quê? Para ser testemunha? Para dizer eu sou de Jesus Cristo? Mas não é só para dizer eu sou. É para continuar a obra daquele que é o meu Senhor, chamado de todo batizado. Continuar a obra do nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, ele vem nos dar uma renovação interior, vem nos dar um chamado interior, ele vem transformar a nossa vida, ele vem colocar na nossa vida, renovar a nossa fé, renovar o nosso desejo de ler a palavra, de estar com Deus, de estar em Deus, de ir à missa, a gente entende melhor sobre aquilo que está acontecendo comigo e com o mundo. Porque muitas vezes a gente olha para o mundo e a gente fala: elimina aquele outro, vamos fazer uma limpeza, limpa.
Mas a visão de Deus não é essa. A visão de Deus é outra. Deus, quando olha para o mundo, e quando a gente olha para o mundo, e deveria olhar para o mundo com a visão de Deus, no poder do Espírito Santo, Deus nos dá uma clareza a respeito do mundo e a respeito do outro, que não é uma eliminação, que muitas vezes a gente faz. Às vezes até não fala, mas faz. O Espírito Santo é aquele que transforma assassinos. Qual é um assassino do Novo Testamento que vocês conheçam? Paulo. Estevão estava lá sendo apedrejado e Paulo estava lá olhando. Crucificam, né? Poderia estar dizendo crucificam. E o que Deus fez com ele? Você deixou Estevão morrer, pois você vai morrer do mesmo jeito. Lá no Antigo Testamento tinha a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Ah, você me matou, você matou alguém da minha família, pois é. Você é o próximo. Ainda em muitos lugares a gente vê isso. E o que Jesus fez com Paulo? Paulo, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo? Por que você está perseguindo os meus? Por que você está perseguindo a igreja que está nascendo e que nasceu em Pentecostes? Por quê? Mas quem é você? E o que Jesus fez? Transformou, tirou as escamas dos olhos de Paulo, não só dos olhos físicos, mas dos olhos interiores. O Espírito Santo nos faz a gente ter uma noção de quem a gente é, de quem Deus é e de quem o outro é. A partir daquele dia, o que aconteceu com Paulo? Ele pregava aquele que era o Senhor. E as pessoas no princípio não acreditavam. Como? Ele é um assassino. É o Espírito Santo que é a alma da igreja. É Ele que tem que ser a nossa alma, o nosso interior. É Ele que tem que ser aquele que está em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que agir na minha vida. É o Espírito Santo, como disse Jesus, que vai me convencer do pecado. É o Espírito Santo que me incomoda quando eu faço alguma coisa ruim. É o Espírito Santo que fala, esse negócio não tá bom. E às vezes a gente faz e a gente viu que a gente não devia ter feito. É o Espírito Santo que me incomoda. Às vezes eu não quero ouvir. Ou às vezes, sei lá, mas a gente deveria ter esse relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vem ordenar. Lembra lá de Gênesis? É Ele que ordena o meu interior. É Ele que transforma o meu interior, se eu permitir. Porque Jesus fala lá em João, aquele que crê em mim, aquele que se deixar que eu e o Paráclito e o Pai moremos nele, de dentro dele vai sair um rio de água viva. Já imaginou a gente tão cheio do Espírito Santo, que a gente transborde o Espírito Santo? Imagina Madre Teresa de Calcutá, como que ela, passando pelas ruas, como que as pessoas a viam? Como que as pessoas eram atraídas por ela? Por que as pessoas eram atraídas por ela? Quem é que atraía? A beleza dela? A altura dela? O Espírito Santo que estava nela. Papa João Paulo II, quando veio aqui, a gente foi na cidade e recebê-lo, né? A gente é uma multidão. E quando ele passou pela 1º de março, lá na cidade, a gente sentiu no céu paz.
Quando falou no rádio, o helicóptero está pousando no Santos Dumont, nós sentimos que a paz estava tomando conta dali. A presença de Deus nele. E quando ele passou, todo mundo começou a chorar. Imagina Jesus. Uma pessoa, quando o Espírito Santo está agindo nela, ela tem odor de santidade. E as pessoas querem estar coladas com ela, querem estar com ela. Porque sabe que Deus está ali. Então o Espírito Santo, quando a gente permite que ele haja em nós, do nosso interior brota rios de água viva. O Espírito Santo agindo em nós. É o Espírito Santo que age. E é interessante porque o Espírito Santo, que é a alma da igreja, é quem sustenta a igreja. É o Espírito Santo que nos sustenta. Jesus mesmo falou lá em Mateus 16, eu declaro, Pedro, você é a pedra, você é a rocha, e sobre você eu vou construir minha igreja. E sobre a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Você é igreja de Deus? Sim ou não? Sim. As portas do inferno também não deveriam prevalecer na sua vida, nem na minha. Por quê? Porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Então, clamar o Espírito Santo para que ele esteja comigo o tempo todo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem me ajudar, vem Espírito Santo. É aceitar o chamado de Deus para a minha vida. É aceitar o chamado de todo batizado, o meu chamado. Aceitar que o Espírito Santo me torne uma pessoa melhor, que me faça testemunha de Deus, é aceitar o meu chamado de batizado nessa obra da salvação. A obra de salvação é a obra de Jesus Cristo. Ou seja, se eu permito que o Espírito Santo haja em mim, eu vou ajudar, vou querer ajudar a Jesus a construir o reino dele. Ah, mas você está falando isso porque você não mora aqui. Você não mora perto da minha casa. Não moro mesmo. Mas lá perto da minha casa, a coisa também não está bem, não. Eu queria saber no Rio de Janeiro onde que a coisa está boa. Me diz que aí eu vou mudar para lá. Mas é aqui, do jeito que eu estou, no lugar que eu vivo, que Deus quer que eu esteja sendo testemunha dele. É muito fácil. De repente, eu vou para o Canadá. Ou vou, sei lá para onde. No Portugal, né, que as pessoas têm falado lá. Aí eu posso andar 1h da manhã com o celular, assim, 1h da manhã, tranquila da minha vida, a pé. Eu já experimentei isso aqui no Rio de Janeiro, quando era nova. Mas eu posso ir para Portugal. Mas Deus não quer que eu esteja lá, Deus quer que eu esteja aqui. E o que eu vou fazer? Vou falar com Deus que ele está errado? Vou falar com Deus que não é isso não? Ele não está vendo o que está acontecendo? Deus quer que você seja testemunha dele aqui, aonde você está, por mais difícil que seja. Será que era fácil lá na época de Jesus? Não sei. Se você ia contra os romanos, você podia ser morto. Depois que Jesus morreu, os judeus eram tochas humanas, eram colocados aos leões, e nem por isso eles desistiram. Porque o Espírito Santo é a alma da igreja, e até hoje a igreja está em pé, e vai continuar. E hoje a igreja somos nós. E hoje Jesus conta conosco nessa obra da salvação. Conta comigo e com você. Conta comigo e com você para que... É fim? Não? É porque passou, eu não vi. Hoje Deus conta comigo e com você. Hoje é tudo fantástico, né? É o celular que faz. Antigamente era placa, escrita, maravilha. Hoje Jesus conta comigo e com você.
Ah, não, mas eu não posso fazer porque eu já tenho 192 anos. O Papa tem 84. Você não tem 84. E mesmo que se você tivesse, o Papa está sem um pulmão, o Papa está mancando, e o Papa vai. Porque tem algo que o move e que o coloca de pé e que o ajuda a denunciar se precisar. É o Espírito Santo nele que dá esse zelo. É o que a gente precisa. Para que as pessoas acreditem que Deus está vivo. Para que as pessoas acreditem que Deus está vivo hoje. Eu preciso estar viva. Eu preciso do Espírito Santo para estar viva. Mas muitas vezes eu sou conivente. Ah, o pessoal está indo para cá, eu vou também, porque se eu não for para cá, as pessoas não vão gostar de mim. A gente tem que rever, olhar para si e rever como é que a gente está agindo. E depois a gente quer que o mundo melhore. A gente precisa ajudar. E a gente precisa ser testemunha, porque Jesus precisa de nós. Apocalipse fala assim, Apocalipse 22, 17. Aquele que tem sede, venha. E o homem e a mulher de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Jesus é a videira, Deus é a fonte. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Fonte de vida. E Jesus falou, se vocês não tiverem enxertados em mim, vocês não vão conseguir. Sem mim, nada podereis. Então, para que a gente seja testemunha, nós precisamos hoje de quê? De que a gente precisa? Hã? Do Espírito Santo. Vamos pedir então o Espírito Santo? Vocês querem? Quando a gente pede, Deus ouve. O Salmo 3 fala assim: apenas elevei minha voz e Deus me escutou da sua montanha santa. Apenas elevei minha voz. Deus leva muito a sério o que a gente fala. Mas a gente precisa saber se a gente quer. Porque Deus não nos obriga a nada. Mas se eu quero, Deus vai dar. Ok? Então vamos pedir. Quem quiser o Espírito Santo, nesse momento, mas eu já tenho, eu também, mas eu preciso de mais, todo dia. Aliás, eu acho que o João falou isso, não foi? No princípio. Eu preciso do Espírito Santo, mais e mais. A gente precisa. A gente não é nada. Desculpa eu falar para vocês, mas a gente não é nada sem Deus. Somos filhos amados, somos filhos queridos. Jesus morreu por nós, mas sem Deus não somos nada. Nada. Mas com Ele nós faremos proezas, é o que fala a palavra dele. Escalaremos muralhas. Faremos milagres no poder do Espírito Santo. Então vamos pedir que você possa, se quiser, fechar os seus olhos para a gente pedir o Espírito Santo.